Índia, terra de mistério, 7º país em tamanho e a 2ª nação mais populosa do mundo. É rica em recursos naturais e mão de obra, e, no entanto, sua população é uma das mais pobres e sofridas da Terra. Milhões de indianos sofrem de desnutrição, doenças e pobreza. O povo é apático porque sua religião lhes ensinou a serem observadores impassíveis, e por isso não se importam com o estilo de vida que os aprisiona. V.S. Naipaul, um indiano, descreve a Índia como uma civilização ferida, paralisada por suas crenças religiosas. Essa religião complexa e contraditória, conhecida como hinduísmo, promove a adoração de homens de Deus iluminados chamados gurus. E de inumeráveis ídolos. Deifica tanto a natureza como a feminilidade e considera as deusas mães as deidades originais. Incrivelmente, o Ocidente se volta hoje para as superstições do hinduísmo em busca de esperança. A religião que serviu para destruir a Índia infiltrou-se agora em todas as áreas da sociedade ocidental. Afirmando que não é uma religião, mas sim uma ciência, está transformando as mentes, a ciência, a medicina, os meios de comunicação, a política e a igreja. O hinduísmo se torna mais atraente quando se veste com a terminologia cristã e conseguiu assombrosamente fazer-se passar como o último pensamento cristão. Centenas de milhares de peregrinos ocidentais viajaram para a Índia em busca da iluminação e desapareceram às centenas. Frequentemente são destruídos pela loucura e perversão dos mesmos gurus que adoraram e consultaram em busca da salvação. Hoje em dia, centenas desses homens de Deus declarados estão invadindo o Ocidente. Numa distribuição Buena Vista Filmes. Ou devemos continuar recebendo esses deuses da nova era? Os Deuses da Nova Era. Versão brasileira, Dubla Mix, Rio. Descendente de uma longa linhagem de mestres espirituais hindus, Rabindranath Maharaj é um antigo guru e renomado yogi que foi adorado por milhares de pessoas. O hindu precisa estar perto do seu guru. Precisa consultar o seu guru. Ele chega a ver o seu guru como o único meio de salvação. Aqui no Festival Kumbh Mela, ou Feira Aquariana em Allahabad, Índia, 20 milhões de hindus reúnem-se para presenciar uma interminável procissão de centenas desses autoproclamados homens de Deus. Até mesmo o pó sob os pés desses gurus serve aos discípulos como ajuda em sua busca pela salvação. Essa filmagem foi feita secretamente e levada para fora da Índia. Os sacerdotes nus são considerados os discípulos mais sagrados e dedicados dos gurus. Muitos cobrem seus corpos com cinzas da cremação e pó e colocam esterco de vaca no cabelo. Outros estão armados e são dependentes de misturas de drogas extremamente potentes. Abandonaram tudo, suas famílias, suas propriedades e até suas mentes,
tornando-se inteiramente loucos com a devoção pelo seu guru. O guru é nosso melhor amigo, filósofo e guia e mostra o caminho até Deus. Sendo assim, na Índia, nós o reconhecemos como um poder divino equivalente ao de Deus. Se pudesse estar perto do amado mestre e presenciasse seu amor, a compaixão, a humildade, a graça, a generosidade, ninguém em sã consciência duvidaria que este é o Deus que caminha, fala e vive na terra. Vocês que entrevistaram este senhor saibam que se trata de Deus. Para o hindu, o guru é o único que importa. O guru é o seu senhor, é o seu mestre, seu salvador, e é até maior do que Deus. Sim, o guru é maior do que Deus. Prabhu Guptara nasceu e foi criado na Índia, e atualmente é jornalista e comentarista de notícias em Londres. Os gurus vêm para o Ocidente por 2 motivos. Primeiro, para converter as pessoas a se tornarem seguidores de sua religião e, em alguns casos, da religião deles. Em segundo lugar, porque dizem que têm algo a oferecer. O que os gurus têm a oferecer é uma família, uma comunidade a qual pertencer. Algo que eles não têm. Milhares de pessoas que procuram algo mais em suas vidas, a maioria procedente de famílias instáveis e, portanto, já emocionalmente feridas, se convertem em vítimas dos gurus. O Dr. Os Guinness, um estudioso de Oxford e orador mundial, é autor do best-seller Pó da Morte. Um dos maiores anseios do mundo moderno é por um sentimento de aceitação, de pertencer, de sentir em suas vidas uma estabilidade em seus mundos, e as pessoas não encontraram no Ocidente e sentem falta disto. E reagindo contra este lado, estão caindo nos braços do Oriente sem se fixar muito nele. Carol Matriciana é jornalista e autora do livro Deuses da Nova Era. Nascida e criada na Índia, ela se mudou para Londres em 1973, onde se tornou uma das autoridades mais importantes na Inglaterra sobre novos movimentos religiosos. Nas comunidades religiosas da Índia, conhecidas como ashrams, não existe lugar para as crianças. E aqui no Ocidente, os gurus geralmente não aceitam o peso e a responsabilidade das crianças, porque distrai os pais em sua devoção a ele e à sua causa. E o resultado mais doloroso da invasão dos gurus no Ocidente é o mal que fazem às crianças. Aqueles que não têm outro remédio além de viverem dentro do ashram, já que seus pais decidiram seguir o guru, separados dos seus pais e afastados dos demais parentes, tornam-se uma propriedade da comunidade. Perdem sua individualidade e sua identidade e são segregados da sociedade. O pastor Frederick Hack escreveu mais de 30 livros sobre vários cultos e é a maior autoridade alemã sobre os novos movimentos religiosos. As crianças que entram para o culto são educadas apenas para seguir as ordens de seus líderes. Nunca experimentam a liberdade. Nunca experimentam uma vida responsável, onde podem tomar suas próprias decisões, onde podem seguir a sua vontade. Eu tomei conta dessas crianças e as levei ao parque quando viam pessoas normais, se assustavam porque não tinham a aparência dos devotos, não raspavam a cabeça e não usavam túnicas. Ed Sonessey é um antigo membro da Sociedade Internacional de Consciência de Krishna, conhecida como o movimento Hare Krishna. Durante 3 anos, foi o editor-chefe de sua revista De Volta à Divindade. Por que uma organização ia querer dividir uma família desta maneira? Pelo que eu sei do funcionamento do culto, é uma questão de controle. Aquilo que está dividido será vencido. Segundo Bhagavad Gita, que é um dos documentos mais importantes do hinduísmo, o discípulo não só deve adorar e venerar o guru como um deus, mas submeter-se a ele com todas as suas posses. Muitos dos gurus que conheço no Ocidente são muito ricos. Os gurus estão mais interessados em discípulos brancos do que em discípulos indianos. Principalmente porque obtêm mais dinheiro dos brancos. Centenas de gurus ficaram incrivelmente ricos no Ocidente, recebendo doações livres de impostos e fabricando e distribuindo todo tipo de recordações em honra desses autoproclamados homens de Deus. Eles adquiriram fazendas, guardas armados, enormes hotéis de luxo, até suas próprias frotas de aviões
helicópteros e, no caso de Rajneesh, Rolls Royces. A hipocrisia dos gurus é diabólica, pois criticam o materialismo e a comercialização do Ocidente. Convencem os seus seguidores que o não materialismo os elevará na escala espiritual. Estes deuses da nova era vão rindo no caminho até o banco. Sei de grupos envolvidos em tráfico de drogas, contrabando, prostituição e na compra e venda de armas, tudo para obterem dinheiro para o guru. Se precisam dizer que estão ajudando a fundação das crenças cristãs ou o exército da salvação, ou que usam o dinheiro para procurar homens desaparecidos em ação no Vietnã, eles dizem, para obterem dinheiro eles fazem qualquer coisa, porque acreditam no que o guru lhes disse, que o fim justifica os meios. O hinduísmo ensina você a matar aquela voz da consciência interior que diz que existia alguma coisa errada. Ensina que não há pecados. Isto pode ser visto na forma como os gurus e seus discípulos justificam o crime, a violência, o roubo, a corrupção e negócios fraudulentos, todos realizados em nome do engano divino. Outro perigo que se pode ver no pensamento oriental é do tipo sincretismo e a dificuldade em se fazer distinções, de modo que transcende não apenas ao bom e ao mal, mas isso e aquilo. E acho que é importante esclarecer que há distinções não só entre o certo e o errado, mas em tudo, para podermos pensar com clareza. Cat, uma discípula de Maharishi Mahesh, yogi por 15 anos, foi professora e administradora de meditação transcendental conhecida como MT. A filosofia do hinduísmo é bastante relativa. Não há normas morais absolutas que devem ser seguidas. Seu consenso de bem e mal podem mudar segundo o seu nível de consciência. Pode chegar a ficar tão completamente sob o poder desta pessoa que se recusa a pensar ou é incapaz de pensar. Perde a capacidade de tomar decisões, por menores que sejam, em todas as áreas da sua vida. A liberdade no Oriente é a liberdade da individualidade. Portanto, é uma liberdade isolada que não considera o homem, e muito no pensamento oriental. É como uma névoa que cai, ou é descrito como um abraço que ignora as diferenças. Isso é parte do mundo de ilusões, e a meta é separá-lo totalmente dele. E assim não há consciência, digamos, da ação social ou compaixão, ou uma preocupação pela justiça no mundo. Pelo contrário, se fizer isso, estará interferindo com o karma de uma pessoa. Eles acreditam que quando uma pessoa sofre, é uma consequência da lei do karma, porque fez alguma coisa muito pecaminosa nesta vida ou na vida passada. Então há muito pouca compaixão. Ellen é a porta-voz da organização Brahma Kumaris Raja Yoga, que é totalmente administrada por mulheres e que controla 800 centros em 40 países. Sentimos que a causa do sofrimento está dentro de nós e para que as pessoas experimentem a paz dentro de si mesmas, ensinamos cursos de meditação. Eles procuram escapar do sofrimento, adormecendo suas emoções e compaixão pela meditação. Maharishi, o guru de MT, disse que uma pessoa faminta pode se tornar uma pessoa faminta feliz se praticar a meditação. Embora o hindu tente se convencer de que o sofrimento está apenas em sua mente, uma ilusão chamada Maya, ao mesmo tempo, acredita que deve continuar sofrendo várias vezes, forçado para sempre a voltar a este mundo através da reencarnação. Não há como fugir deste círculo interminável de samsara, de vida e morte, porque no hinduísmo, diferente do cristianismo, não há perdão, porque não há pecado. No entanto, infelizmente, também não há esperança. Todos os gurus que conheço no mundo ocidental ensinam a reencarnação, uma doutrina básica do hinduísmo. A reencarnação significa morrer e voltar de novo para esse mundo, de uma forma ou de outra. As pessoas do Hare Krishna acreditam na transmigração da alma, como eles chamam, viajando de um corpo para o outro e assim por diante. Estes corpos físicos não duram para sempre, embora a alma sim. Por isso, como o motorista precisa trocar de carro, nós também precisamos trocar nosso corpo por outro. Gandhi disse que a reencarnação é um peso grande demais para ser suportado. Mesmo assim, esse conceito foi abraçado ansiosamente no Ocidente de maneira dispersa, como parte de uma mescla patenteada de hinduísmo e zen budismo e camuflada com terminologia psicológica.
Esta religião da nova era é promovida através de milhares de redes mundiais e centenas de reuniões imensas, como este Festival da Mente, Corpo e Espírito, que é realizado em Los Angeles. Este festival, que já é internacional, começou em Londres em 1977 com Graham Wilson. Explica a interpretação da reencarnação da nova era como uma evolução progressiva para um tipo de humanidade melhor. O fato é que nós não nos reencarnamos como uma alma individual dentro de um novo corpo, mas sim como uma consciência coletiva de almas. E acho que é por isso que temos muito mais acesso a informações do que percebemos. Ou se acredita na reencarnação ou na ressurreição. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Há aqueles que acreditam que Jesus foi uma reencarnação de Krishna ou Buda, ou algum outro grande mestre do passado. Mas só que a Bíblia nega totalmente isso. Até o início dos anos 60, apenas uma pequena elite do Ocidente acreditava na reencarnação. Hoje em dia, esta crença é aceita por quase 25% dos americanos e por cerca de 50% dos europeus. Igualmente, a yoga era praticada principalmente por um grupo de ocultistas na América e na Europa. Hoje, 19 milhões de americanos e muitos outros milhões na Europa estão ativamente envolvidos em algum tipo de meditação oriental. No total, 60 milhões de americanos incorporaram as filosofias orientais em sua visão do mundo. A Bíblia ensina que Jesus veio de uma vez por todas. Quando morreu, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Está assinalado que todos os homens morrerão uma vez. E depois da morte virá o julgamento de Deus. Eu pude notar que, no mundo ocidental, a reencarnação se tornou uma moda. No entanto, na Índia e na Ásia em geral, a reencarnação não é uma moda, mas uma forma de castigo. Dentro do hinduísmo, a reencarnação é considerada um conceito terrível. O propósito da religião hindu é, de algum modo, tentar escapar do interminável círculo da vida e da morte. E os meios pelos quais se valem para sair desta cilada sem esperança é através da prática da yoga. A yoga remonta ao deus hindu Shiva, que é chamado Yoga-Shiva, significando Senhor da Yoga. Encontra os ensinamentos da yoga em várias escrituras hindus mais importantes. Krishna, um dos muitos deuses hindus, foi um precursor da yoga. Também mencionam a yoga na Gita como o melhor meio para se obter a salvação. A palavra significa basicamente yuko, união. A meta do hindu é estar unido com Brahma. Brahma é o conceito hindu de Deus, o todo, o absoluto. A yoga, em suas muitas formas ocidentalizadas, é também a alma do movimento Nova Era, que adotou as crenças e metas básicas do hinduísmo. Apesar da aparente variedade e de centenas de escolas de yoga competitivas, todas as formas vêm da Índia e conduzem ao oculto, embora muitos ocidentais não tenham consciência disto. As técnicas da yoga incluem exercícios de respiração ou prana, posições chamadas asanas, dissolvendo a mente como leia, poderes psíquicos chamados siddhis, cantos repetitivos chamados mantras e o culto deliberado da magia negra conhecido como Tantra. Em minhas viagens pela Índia, eu encontrei vários ocidentais que se integraram ao hinduísmo e começaram a seguir gurus hindus como resultado de uma simples iniciação em uma aula de yoga. A yoga é, em muitos aspectos, o coração do hinduísmo. Não há hinduísmo sem yoga e não há yoga sem o hinduísmo. Embora muitos tipos de yoga sejam familiares ao Ocidente, geralmente se passam por exercícios físicos e chamam de Hatha Yoga. Promete saúde física e mental, mas suas raízes hindus e a meta de se unir a Brahman são raramente ensinadas. Ellen acredita que a Hatha Yoga ou a Yoga da mente é a mais elevada forma de hinduísmo. A Brahma Kumaris Raja Yoga é uma forma de meditação onde a alma compreende a si mesma com clareza e tem uma conexão com o Ser Supremo. Raja significa real e Yoga significa união, ou seja, a ligação com o Ser Supremo.
E através disto, me torno o senhor da minha mente e da minha vida. Johanna Michelson, antiga professora de yoga e assistente de um cirurgião, nos conta suas experiências com o oculto em sua autobiografia O Lado Bonito da Maldade. Outra palavra para mantra é encanto, onde lança um feitiço, por assim dizer. E em mantra yoga, uma palavra ou uma frase ou um nome demoníaco é repetido várias vezes para levar o indivíduo a um nível de vibração que atrai aquele por quem canta e para que produza o efeito desejado. E é isto que as bruxas brancas e mágicos, como eles dizem, utilizam para seus feitiços. Sempre disseram que não passa de um som sem significado e não tem nada a ver com os deuses hindus, mas toda vez que repetem aquilo estão invocando um deus hindu. Ao pensar várias vezes neste mantra, isso se torna mais forte em suas vidas. O canto diz Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 108 mantras de uma só vez, e eles cantam 16 vezes por dia. Precisam de 2 horas para fazer todos os dias, e essa é a exigência mínima que o guru impõe a eles. Usam às vezes como hipnose ou lavagem cerebral, porque cada vez que tem um problema ou enfrentam uma confrontação, você se retira para a segurança do canto em vez de pensar em resolver o problema em si. George Harrison, dos Beatles, converteu o mantra yoga em algo aceitável para o mundo através de sua música My Sweet Lord, onde ele incorporou o canto a um deus hindu Hare Krishna simultaneamente com a palavra bíblica Aleluia. Ele disse que havia feito deliberadamente para mostrar que as duas religiões são iguais e para tornar o hinduísmo mais aceitável. Fingir que todas as religiões são iguais é desonesto, como é a fusão de várias técnicas religiosas. Por exemplo, cada vez mais cristãos usam o nome de Jesus como um mantra. Sustentam que é uma ferramenta para levá-los à presença de Deus. Jesus disse que a oração repetitiva não é aceitável para Deus. Rajneesh é um dos gurus mais controvertidos da Índia, principalmente por seu apoio a práticas sexuais chocantes como um pré-requisito para a salvação. Seu tipo de yoga, chamado de meditação dinâmica, é uma combinação de hinduísmo e psicoterapia da nova era. Esse exercício exige uma respiração vigorosa, e a hiperventilação é programada para despertar a força da serpente chamada Kundalini, que, segundo os gurus, se enrolava na base da espinha. Fiz meditação dinâmica todos os dias. Nós chamávamos de meditação Kundalini. Começa com uma respiração catártica. Isso simplesmente para mover a energia e tirar-se da cabeça para dentro do corpo enquanto está respirando. A fase seguinte, a fase dinâmica da meditação, é como se fosse uma criança pequena e pudesse ter um ataque de raiva. Ao chegar à terceira fase, quando pula e grita, quase não está mais lá.
Por isso é muito difícil se lembrar do que acontece quando está lá. Acho que o mais próximo que eu poderia associar seria com a falta de consciência. Chega a um estado onde sua mente sai de seu corpo. Seu corpo está pulando sem parar. Sua voz está gritando, mas não é você que faz isso. Torna-se um com a energia. A fase seguinte na dinâmica é o silêncio. Alguém grita "pare" quando está fazendo o cartaz há 30 minutos. Depois de ter estado fazendo movimentos incríveis durante tanto tempo, e então só paz e silêncio. A mente para e você se sente unida com todo o universo. Publicaram várias reportagens chamativas, dando crédito aos gurus e suas técnicas pseudopsicológicas, mas esqueceram de mencionar os milhares de casos de transtornos emocionais e mentais. Loucura, suicídios, golpes, crimes, estupros que aconteceram em vários centros de gurus por todo o mundo. É alarmante ver que estas técnicas perigosas para a iluminação são utilizadas em psicoterapia, seminários de autoajuda e até mesmo foram aceitas em várias igrejas protestantes e católicas e em seminários. Uma das yogas de mais rápida aceitação no mundo ocidental atual é o Tantra, oferecida sedutoramente como um meio exótico para ampliar suas experiências sexuais. Como todas as yogas, foi criada para provocar possessão pelos espíritos hindus e assim podem romper a corrente da reencarnação. Tantra Yoga é a expressão máxima do hinduísmo. É a magia negra também chamada de branca, em que Shakti, a força Kundalini, é excitada. Os poderes psíquicos que acompanham estão em plena expansão e o indivíduo, de acordo com suas preferências pessoais, pode canalizar esta força para a magia negra, o que inclui o direito de meditar sobre cabeças decepadas, cabeças humanas na Índia e comer pedaços de carne e as partes não consumidas nas cremações e outras práticas horripilantes, ou podem utilizar o que chamam de magia branca. Uma parte dela em que usam este poder, esta força, para curar em benefício da humanidade, por assim dizer. Embora Anton LaVey, o Papa da primeira igreja de Satanás, tenha dito muito claramente, disse que devia acreditar na magia branca como na mitologia. Não existe magia branca. Tudo o que tem a sua origem no poder psíquico oculto não tem realmente nada a ver com Deus. Embora a yoga tenha sido vendida para o Ocidente através de várias técnicas, seu ocultismo básico permanece o mesmo. A esperança pela imortalidade está implícita, e o sonho de se realizar como a divindade inerente é o propósito verdadeiro, transformar-se em Cristo, como dizem. Embora aleguem que a yoga é apenas física e não religiosa, é a verdadeira essência da espiritualidade do hinduísmo. A meditação eventualmente conduz ao domínio espiritual, onde a pessoa se vê por dentro, para encontrar a verdade de si mesma. E ao encontrar essa verdade, acredita que está encontrando a Deus. O que eu acho mais aterrador ao olhar para trás é que eu comecei a ter a impressão de que eu era Deus. E como Deus, poderia estruturar completamente a minha vida e meu universo exatamente como eu queria. Dave Hunt, autor notável e orador, é um dos principais especialistas da nova era. Seus livros incluem o best-seller Paz, Prosperidade e o Próximo Holocausto. Ele explica que o hinduísmo é baseado nas mesmas ideias que, segundo a Bíblia, a serpente apresentou a Eva no Jardim do Éden. Os yogis ensinam as mesmas mentiras que a serpente disse a Eva em Gênesis 3. Que a morte é apenas um caminho para a reencarnação e que os humanos se convertem em deuses. Isso é uma coincidência inacreditável, uma identificação clara do criador do misticismo oriental. Esse criador se chama Satanás na Bíblia e é também conhecido como a serpente. O poder máximo do hinduísmo está simbolizado pela serpente, que é glorificada e adorada no hinduísmo.
A serpente tem sido conhecida como a energia ou a força e adorada como símbolo da sabedoria e da imortalidade em todas as religiões e culturas. Somente na Bíblia cristã judaica, a serpente é identificada como o enganador, o destruidor, o arqui-inimigo de Deus e do homem. O antigo medo e temor da serpente está sendo retirado sutilmente de nossa cultura. As crianças nos colégios são ensinadas para que aceitem a serpente, fazendo posições da cobra. Michelle, ensine como se faz a cobra. Isso mesmo. Arqueie suas costas. Isso. Olhe para frente. Ótimo. Sustente 1 segundo. Os exercícios respiratórios estão feitos para ensinar a absorver o prana, a força da energia da vida no cosmos, para levá-la aos chakras, os canais psíquicos e despertar a força Shakti, a força Kundalini, e conseguir esses poderes psíquicos, que são as partes integrais e prevalecentes da yoga. Lentamente, vamos respirar pelo nariz. Inspire, expire. Existe um grande perigo nas técnicas respiratórias. Inclusive, os autores e proponentes desses exercícios advertem que estes podem iniciar doenças emocionais e mentais. E avisam que algumas pessoas chegaram a serem internadas em manicômios pelo resto de suas vidas. Porém, também reconhecem que estes exercícios podem abrir sua alma, sua mente e todo o seu ser para que sejam possuídos por forças demoníacas. Os próprios seguidores dos gurus têm sido forçados a criar uma rede de emergência espiritual de cerca de 4.500 psiquiatras para tratar aqueles que entraram em alucinações com misticismo. Muitas pessoas não percebem que é terrivelmente perigoso entrar em um estado meditativo em que se deixa a mente em branco. E essa é a finalidade única das meditações na yoga. É como abrir a porta de um quarto e não ter o controle sobre o que entra. Muitas destas técnicas de yoga podem ser usadas apenas como exercícios. Mas essa não é a intenção dos yogis. Pode ser comparada a se alistar no exército. Embora o soldado possa se tornar mais forte e mais vigoroso, o propósito do exército não é, com certeza, o cuidado com a saúde. A meta é aprender a matar. E o mesmo acontece com a yoga. Todos os exercícios da yoga foram projetados para matar a vontade, a mente e as emoções, para tirar a alma do ciclo eterno da reencarnação. Eu pensei que estava me fortalecendo, mas o que fazia, na verdade, era me lançar para um estado modificado de consciência, uma forma de auto-hipnose que debilita enormemente a mente e o corpo. Mas essa fraqueza me fazia ter medo de desistir. O maior perigo que encontrei na prática da meditação transcendental foi a dependência da própria técnica. É como as drogas. Um viciado não quer deixar as drogas porque a experiência é reconfortante. Acredita que sua vida vai desabar se não as tiver. Eu pensei que se por acaso eu deixasse o Shangri-La, de repente ficaria velha e fraca e me desintegraria. Tinha medo de perder minha clareza e minha energia. Porém, mais tarde, quando deixei tudo isso, eu recuperei todas essas coisas que nunca encontrei com a meditação. Embora antes fosse uma religião apenas para os indianos, o hinduísmo se tornou radicalmente evangelista, adotando os princípios dos missionários cristãos que introduziram reformas culturais e sociais na Índia. Em 1966, em uma conferência hindu internacional, os principais hindus planejaram uma estratégia para converterem o mundo. Os gurus foram escolhidos como os primeiros cruzados. E as dezenas de milhões de convertidos são agora os primeiros hindus ocidentais. Na Conferência Mundial de Hinduísmo de 1979, um porta-voz declarou que nossa missão no Ocidente havia sido coroada de um êxito fantástico. O hinduísmo está se transformando na religião mundial dominante e o fim da cristandade está se aproximando. Na Conferência MT de 1981, na Índia, um porta-voz disse que a principal missão da MT
é se opor à expansão do demônio do cristianismo. A religião que quer destruir o cristianismo está sendo abraçada por milhões, inclusive muitas das igrejas atuais que ingenuamente sucumbem à propaganda espiritual e se tornam inconscientemente discípulos dos deuses da nova era. Por trás da campanha agressiva para o domínio mundial do hinduísmo está uma organização secreta chamada Vishva Hindu Parishad. É a organização missionária do hinduísmo. O parágrafo 4 de sua Constituição diz que sua meta é estabelecer uma ordem de missionários, tanto leigos como iniciados, com o propósito de propagar a dinâmica do hinduísmo. A revista hindu Vishva Parishad claramente estabelece que os professores de yoga por todo o mundo são os missionários de frente da religião hindu. Até mesmo os professores ocidentais podem não perceber que estão sendo usados pelos líderes hindus da Índia. Porém, estão. O plano de Vishva Hindu Parishad para converter o mundo ao hinduísmo criou milhares de redes mundiais da nova era, com dezenas de milhões de convertidos trabalhando juntos por um novo governo mundial. Através da nova aparência da yoga, a mente ocidental está sendo sistematicamente condicionada a aceitar um ponto de vista neopagão do mundo combinado com o pensamento da nova era. Essa afirma oferecer mais integridade, autoconfiança, boa vontade, liberdade e diz ser a verdadeira alternativa para a mente estreita do cristianismo. A yoga é parte de nossa sociedade atual. Está sendo vendida como uma técnica para relaxamento, para aliviar a tensão, ser brilhante e mais bonito. O mundo glamuroso da individualidade fomenta a yoga, a meditação e as técnicas de visualização como os meios para se obter um corpo, uma mente e um espírito mais bonitos e mais sãos. Existe uma espiritualidade, mas com um significado antibíblico. Mesmo o relaxamento se tornou uma busca espiritual do chamado potencial total por meio de massagens holísticas, tanques de isolamento e outras centenas de técnicas na nova era. A maioria dos centros dos jovens cristãos por toda a América oferece aulas de yoga e quase 2/3 de todas as universidades e faculdades oferecem yoga como uma parte de seu programa de estudos. Muitas pessoas que eu conheci que praticam yoga me disseram que elas praticam por benefícios físicos. Mesmo assim, qualquer hindu lhe dirá que não existe nenhum yoga que tenha uma dimensão puramente física. Os exercícios de yoga não foram projetados para aptidão física, mas para realinhar a força da serpente dentro do corpo, para alcançar o estado divino. É o yugo, que significa yoga com Brahman. Quem quiser se manter em forma deve procurar praticar exercícios apropriados, e não yoga. Muitos hospitais têm suas próprias aulas de yoga e meditação para ajudar a reduzir a tensão dos pacientes, médicos e enfermeiras. Médicos e dentistas que nunca pensariam em promover o cristianismo ou o judaísmo por se tratarem de religiões, estão inconscientemente envolvendo seus pacientes em práticas hindus. Além de promover a yoga, as revistas sobre educação física e saúde favorecem as escolas de vegetarianismo, uma prática essencial do hinduísmo. Um exemplo extremo é a macrobiótica, que tenta a manipulação espiritual através da dieta. Maharishi disse uma vez que o vegetarianismo era a forma mais alta de dieta. É essencial para se ter experiências profundas com a meditação. Eu abandonei minha vida de maldade. Em outras palavras, matar e comer carne de animais. Sou um vegetariano rígido como Deus ordenou. Deus não ordenou vegetarianismo. Jesus não era vegetariano. Alimentou a multidão com peixes em mais de uma ocasião. Ele mesmo comeu peixes e cordeiro na Páscoa. Embora a Bíblia não condene o vegetarianismo como método para a saúde, condenaria sim como meio para o espiritual. As lojas de alimentos dietéticos são as principais frentes para o recrutamento das organizações gurus. E são os principais distribuidores da literatura da nova era. Milhares de médicos, quiropráticos e dentistas são impulsores entusiasmados da medicina holística da nova era. Esses praticantes da nova era estabelecem como premissa que o tratamento do corpo deve começar com o tratamento da mente e do espírito. Essas terapias
utilizam técnicas numerosas, a maioria das quais envolve a alteração da consciência ou hipnose. Formando parte do oculto, a hipnose se transformou na ponte principal entre o hinduísmo e a ciência moderna. A hipnose cria o mesmo estado de inconsciência que se experimenta com as drogas ou com a yoga. Sendo aceita pela medicina e pela psiquiatria, a hipnose é a base dos cursos de autodesenvolvimento e de atitude mental positiva. E centenas de psicólogos cristãos mal informados usam a hipnose em sua consulta diária. Muitos acham que a hipnose é aceitável se aplicada por pessoas qualificadas. Ou seja, dependendo de quem a aplica, pode ser científica e não oculta. E assim os cristãos ingenuamente usam em movimentos como o EST, a cientologia, a mente dinâmica, o controle Silva da mente e o treinamento mental com ondas alfa. Em busca do mito freudiano, os psiquiatras usam a hipnose para regredir os pacientes até dentro do útero, onde revivem os traumas de seu nascimento. Não obstante o fato científico de que o cérebro pré-natal, natal e pós-natal não está bastante desenvolvido para ter recordações. Eu cheguei a experimentar os pensamentos originais do meu nascimento, mas senti que não era o bastante. Fui mais atrás e experimentei meus pensamentos durante a concepção. E depois foi a uma vida anterior para conhecer por que havia estruturado minha concepção do modo como eu fiz. Isso nunca acaba, é um ciclo sem fim. E além disto, eles o levam a vidas anteriores de onde saem contando fatos de outras vidas que viveram sobre a Terra. Obviamente, a memória não vem do cérebro, vem de uma fonte incerta. O campo da medicina está abraçando várias crenças da nova era que não podem ser explicadas cientificamente, tal como a acupuntura, que diz manipular as forças de Kundalini com agulhas. E o biofeedback, que é um dispositivo de monitoramento para treinar uma pessoa a controlar funções normalmente involuntárias como a pressão sanguínea. O documentário da Clínica Menninger sobre biofeedback o chama de Yoga do Ocidente. Elmer e Alice Green, pioneiros da investigação do biofeedback, admitem que cria o mesmo estado de inconsciência daquele que provém da yoga. Esta yoga eletrônica foi agora introduzida pelos psicólogos no mundo dos esportes, incluindo as Olimpíadas. A terapia da autoajuda é uma ferramenta de motivação usada por centenas de empresas competitivas por toda a América. Seminários de fim de semana associados ao sucesso da atitude mental positiva e fitas de persuasão subliminar enviados pelo correio prometem melhorar o comportamento pessoal e nos negócios, através de uma mistura de psicologia humanista e misticismo oriental. O movimento potencial humano, com sua ênfase no eu, autoestima, autoamor, autoaceitação e uma imagem autopositiva, não passa de uma versão ocidentalizada da autorrealização dos yogis. Conceito guru da divindade interior de que todos somos Deus. Rolling Thunder, o curandeiro índio Shoshone, disse: os cientistas descobrirão que os pagãos sempre souberam. E é o que acontece com a invasão do misticismo oriental ao Ocidente. Nos últimos anos, muitos cientistas importantes abraçaram com entusiasmo o misticismo oriental. O hinduísmo, que afirma ser a religião mais antiga do mundo, está sendo enganosamente disfarçada como uma ciência da nova era. E muitos estão sendo sedutoramente enganados. É disseminado cuidadosamente para não reforçar o lado religioso, mas o científico. Não mencionam um aspecto espiritual, mas reforçam com exercício. Maharishi descobriu que nos Estados Unidos as pessoas não aceitariam o aspecto religioso, por isso ofereceu o aspecto científico. Começou fazendo com que os cientistas começassem a experimentar com meditação, medindo a respiração, as ondas cerebrais, etc. E quando descobriram que o metabolismo desacelerava durante a meditação, descobriram que poderiam apresentá-lo como um fato científico e que as pessoas o aceitariam. Nas escolas de todo o mundo ocidental, do jardim de infância à universidade, o ocultismo hindu é ensinado abertamente, embora haja a separação obrigatória entre a igreja e o Estado. O guru Thakur Singh foi convidado para falar em um centro de ensino da Califórnia. Kurt, um aluno de lá, ficou tão influenciado que foi para a Índia e hoje é um dos seguidores mais devotados de Thakur. Bastou meia hora de conversa e 20 minutos de meditação para que a experiência que eu tive lá
fosse algo que nunca tinha sentido e aquela energia na capela onde ele estava falando era algo eletrizante, com sentimentos de amor e paz. Era um silêncio que me deixava aturdido. É terrível que, nas escolas públicas por toda a América, onde a oração cristã foi proibida, que a yoga, as técnicas orientais de meditação e visualização, que são apenas formas da oração hindu, não só são permitidas, como são ativamente promovidas. Da professora até os alunos, aprendemos que a yoga pode ajudar as crianças a reduzirem a tensão e a se concentrarem. Muitos professores estão sendo orientados para desenvolverem uma consciência em massa nos estudantes. Relaxem. Todos vamos levantar as mãos bem lentamente. Ensinam as crianças a abandonarem sua faculdade crítica e centralizarem-se em seus sentimentos intuitivos e experiências. Relaxem. Apenas relaxem. Imaginem que estão na ponta de uma nuvem suave e fofa. E todos estão bem relaxados, confortáveis. Vejam o céu azul em suas mentes. Estamos criando uma geração de crianças sob o bombardeio dos desenhos animados e televisão e papéis de fantasia em vários jogos em que dizemos que o oculto e a filosofia oriental são maravilhosos. Não algo a terem medo, não algo feio ou perigoso, mas sim algo bonito com criaturas adoráveis reptilianas com grandes poderes psíquicos que estão levando estas crianças a uma aceitação de coisas que são perigosas além da compreensão de qualquer um. Uma criança pode entender o lado bom e o lado ruim da força. E entender a força é entender a base do hinduísmo. George Lucas, criador da série Guerra nas Estrelas, é, na vida real, um grande devoto da força que diz: pode permitir que qualquer um leia mentes, veja o passado e eventos futuros, levite e entre no mundo interior da energia psíquica. Os gurus orientais, os ocultistas, os cultuadores de cada seita tomaram palavras da Bíblia e tomaram a liberdade de redefini-las de acordo com suas pressuposições básicas. Deus se tornou não uma pessoa individual, um espírito com quem temos uma relação pessoal. Através de seu Filho Jesus Cristo, mais uma força impessoal. Jesus não é mais o caminho, a verdade e a vida, mas um avatar que mostra um dos muitos caminhos na direção de Deus. Jesus Cristo foi um mestre iluminado. Jesus Cristo foi o grande mestre, como o nosso mestre hoje. A palavra feito carne, como diz a Bíblia. Jesus mesmo nos avisou que nos últimos dias muitos chegariam afirmando serem Cristo e o Messias. Cada ser humano é pacífico por natureza, puro por natureza, bom por natureza. E a qualidade diabólica é um estado anormal. Então, na meditação, é isso que praticamos, nos concentrando no alto divino puro, que é o nosso estado verdadeiro. Se o ser humano é inerentemente bom, então por que mente, engana, rouba e luta? O que temos de bom dentro de nós não basta para nos afastarmos da maldade. Portanto, buscar a salvação de dentro é busca no local errado. Se nos afastamos de nosso próprio eu, nos afastamos de Deus pelo pecado. Ernest Winter tem doutorado em lei internacional. Foi diplomata no Serviço Exterior Austríaco por 10 anos e de 1968 a 1978 foi diretor nas Nações Unidas. Minha maior preocupação realmente é o crescente interesse e dedicação e o uso do pensamento místico oriental e sua prática dentro de grupos e igrejas tradicionalmente cristãs. Há um vazio, uma ansiedade de preencher com experiências religiosas. Os ensinamentos da nova era falsamente alegam que as experiências espirituais hindus são compatíveis com o cristianismo. E o mais incrível é que muitos líderes cristãos, através de seus livros, revistas, sermões, programas de rádio e televisão, encorajam milhões de cristãos a buscarem experiências hindus cristianizadas. Muitas pessoas que estão na igreja cristã
nos procuraram e tiveram experiências mais profundas de espiritualidade e experiências de Deus como resultado da meditação. Tentar desenvolver a espiritualidade baseados em sentimentos, êxtases ou experiências é como construir uma casa sobre areia. Nossa relação com Deus deveria ser construída sobre uma base sólida de conhecimento bíblico. Muitos dos monastérios católicos e escolas bíblicas protestantes introduziram um ou outro sistema de meditação baseados na prática da yoga. Uma grande quantidade de pessoas da igreja, em especial líderes, alguns líderes das igrejas e denominações, veem com esperança o misticismo oriental que traz a promessa de uma nova vida a um corpo morto. Além de se infiltrar na igreja cristã, o misticismo oriental também está influenciando poderosamente o mundo da política. Sob a proteção das Nações Unidas, numerosos grupos da nova era espalham sua filosofia por todo o mundo. Muitos líderes e agências das Nações Unidas, bem como o Conselho das Igrejas, com laços profundos com as Nações Unidas, promovem as crenças e práticas da nova era. As Nações Unidas têm sua própria sala de meditação e um guru residente, Sri Chinmoy. Até o Pentágono nos Estados Unidos tem sala de meditação. Nesta crescente conscientização de compartilhar a divindade e procurando um líder que guie a todos para este novo céu, as Nações Unidas têm um papel importante, já que é o sistema de apoio. Qualquer grupo que se reúna para discutir essas questões deverá estar ansioso e disposto a ter o patrocínio das Nações Unidas. Muitas noites, o edifício das Nações Unidas está sendo usado para palestras, conversas, meditações, iluminações, como conseguir um mundo melhor. Pedem aos líderes que meditem e participem, pois isso é parte da instrução ou lavagem cerebral. É tudo parte de um condicionamento para uma visão do novo mundo e da nova era. O sistema guru na política é muito perigoso para a nossa sociedade democrática. Trará, no final, a perda da liberdade, a perda da segurança e um grande perigo para a humanidade. Acredito que o guruísmo está preparando o mundo para o fascismo político também. Na verdade, estamos nos preparando para nos entregar a uma autoridade de tal forma que quase não percebemos. Agora mesmo, estamos sendo inundados por aqueles conceitos orientais. Conhecimento, estados de consciência, glória, reencarnação, energias, vibrações, todos esses termos que se tornaram tão frequentes na linguagem ocidental. Estamos modificando nossas mentes e nossa forma de pensar. E essa mudança que está surgindo nos coloca em um estado mental, por assim dizer, que prepara nossas funções intelectuais para essa rendição. Mais do que nunca, a raça humana parece ansiosa para se submeter espiritual e emocionalmente a um líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade a um mundo à beira de um colapso ecológico e social, um caos financeiro internacional e um holocausto nuclear. Os cristãos estão aguardando a volta de Jesus ressuscitado com os cravos em suas mãos e pés. Mas os seguidores dos gurus estão esperando um soberano mundial que não dirá ser Jesus, mas a última reencarnação do Espírito de Cristo, e terá os poderes psíquicos para prová-lo. Este é o significado do estado alterado da consciência alcançado na yoga e outras formas de meditação oriental. Um ganhador do Prêmio Nobel descreveu o cérebro como uma máquina que um fantasma pode operar, o que quer dizer que é em estado de modificação de consciência a conexão entre o meu espírito, que normalmente opera meu cérebro, e meu cérebro se relaxa, o que permite que outro espírito se interponha e comece a jogar com os neurônios, criando todo um universo de ilusão, viagens astrais e poderes psíquicos. E assim o mundo vai se preparando para o último grande engano. Sem dúvida alguma, estão preparando o cenário para o que a Bíblia chama de apostasia, ou o abandono de Deus por parte do homem. Este clima introduz o ator final, o imitador que a Bíblia previu que virá antes do regresso de Jesus, o verdadeiro príncipe da paz, e que então reinará por 1000 anos.
A união da ciência e do misticismo está em pleno florescimento. E seu fruto diabólico será a nova religião universal do ditador mundial que virá, que a Bíblia identifica como o anticristo. As práticas hindus e o ressurgimento do paganismo, que são o coração do movimento da nova era, são também, ironicamente, o mesmo tipo de fundamento que preparou o caminho para a ascensão de Hitler ao poder. A Alemanha dos anos 20 e 30 encontrava-se num caos econômico e social e procurava um líder que a libertasse da Grande Depressão. O homem que ofereceu uma esperança foi Adolf Hitler, que assegurou haver sido escolhido por Deus para guiá-los durante 1000 anos de paz e prosperidade. Seus poderes hipnóticos manipularam toda a nação para que entregassem suas mentes. Obcecado com o oculto, Hitler tirou muitas de suas ideias extravagantes do hinduísmo. Transformou a suástica em seu próprio símbolo, um símbolo hindu de poder que se encontra em muitos templos atuais da Índia. Milhões de alemães que se submeteram a Hitler como se fosse um deus, morreram por ele e por sua causa, como fizeram os seguidores de Jim Jones. O ressurgimento mundial do hinduísmo, misturado à psicologia e disfarçado com auto-melhoramento, auto-hipnose, seminários de atitudes mentais positivas, visualização, cursos de técnicas e dinâmica da mente, tornaram o mundo de hoje mais suscetível ao engano espiritual do que a Alemanha que aceitou Adolf Hitler. Hoje o mundo desesperado busca outro líder espiritual. Será que a raça humana não aprendeu nada com seus próprios erros? Jesus disse: cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão dizendo: eu sou o Cristo. Olhem aqui, aqui está o Cristo. Olha ali, ali está. Não acreditem neles, porque se levantarão falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas para poder enganar, se for possível, a um dos escolhidos. Não se enganem de modo algum, porque não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, tanto que se sentará no templo de Deus e se passará por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.